Mais uma vez, já estamos imediatamente de volta, né? O jogo do Junior Horn contra o Stakeholder acabou de acabar. Jogaço. Se você não assistiu, assiste o replay depois, entra na nossa playlist ali de streaming, que o jogo vai estar lá. 3-2, um super jogo, e agora vamos ter um duelo de caneteiros, né? O Junior Horn volta agora contra o Luiz Fian. Vai ser um jogo muito estratégico, provavelmente, porque o Luiz tem um estilo diferente, coloca bem a bola, joga como se fosse com uma superante na borracha da frente, faz uns ataques com as costas e jogo difícil. E o Junior Horn está desgastado, né? Quase 30 minutos ali de jogo duro contra o Stakeholder, deixaram tudo ali na mesa. Vai ser um jogo desgastante de novo, viu? Já adianto que jogar com o Luiz não é fácil, não. Vamos lá, vamos entrar na sala, vamos ver se eles já estão prontos para começar esse jogo. Hum, Tá só o Luiz por enquanto. Vamos dar um minutinho aí pro Júnior entrar. Ele que acabou de jogar, né? Então deve estar aí dando uma enxugada no rosto, bebendo uma aguinha para se preparar aí para esse jogaço aí que tem que é o último da noite, né? Esse é o último jogo nosso. Tivemos 5 jogos hoje. Um jogo da categoria C, um jogo da categoria A e esses 3 jogos agora da noite da categoria B. E amanhã continua. Amanhã a gente tem muitos jogos também. Amanhã a gente tem, ó, só para vocês terem uma ideia, 2 da tarde, o próprio Junior Horn contra o Andy Bastos. Vai ter às 4 da tarde um jogo que não é do nosso rachão, que é um jogo do torneio oficial do Eleven, que é o nosso querido Maurício, jogando a quartas de final da terceira divisão do torneio mundial contra o Indoor Dragon dos Estados Unidos, às 4 da tarde. E aí a gente tem Junior Horn de novo contra o Jorge Cavalcante às 18 horas. E às 18h30 o Jorge volta para a mesa contra o Andy Bastos. E é isso aí. Esses são os jogos de amanhã, por enquanto. Talvez tenha mais. Vou voltar lá, vamos entrar lá na sala, ver se eles já estão prontos. Só o Luiz por enquanto. Vamos torcer para não ter dado nenhum problema de conexão ali do Júnior, né? Ver se ele já entra daqui a pouco. Vamos ver se tem alguma mensagem aqui. Acho que não. Vamos só esperar mesmo. Porque o Júnior já deve entrar para a gente começar esse último jogo da noite. Tá só o Luiz ali esperando. Isso, é jogo que na vida real. E aqui se adaptou? Não fica muito parecido, né? Fica que não, Aham. não inverte o efeito. Aham. Boa noite, senhores. Estamos Boa noite, ao boa vivo. Vocês podem começar a hora que vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. Uma melhor de 5, bom jogo para vocês. Se precisarem de alguma coisa, me chama que eu tô por aqui. Beleza. A hora que quiser, Luiz. Só dar uma backzinha aqui. Vamos lá, então, Luiz do lado esquerdo aqui do vídeo e o Júnior lá em cima, do lado direito. É interessante, hein? Quero ver a estratégia que eles vão conseguir, que eles vão tentar usar um contra o outro. Deixa eu tirar minha carinha feia aqui da frente. E vamos
se preparar para assistir esse jogo. Lembrando que os jogadores podem jogar ranqueado ou casual, tá? É uma opção deles no nosso torneio, no nosso rachão aqui de tênis de mesa virtual. Não tem obrigatoriedade de jogar ranqueado. É a escolha do Vamos jogador. começar, né? Vou desligar o áudio aqui, tá? Tranquilo. Pronto, tudo pronto para começar. Oi, Felipe. Tá meio estranho. Vamos ver se. Tá com a mão torcida mesmo. Isso é um bugzinho que dá no jogo. É, ele não sabe, ele não tá vendo que tá torcido, né? Só a gente que tá vendo aqui. Mas às vezes a gente resolve esse bug do jogo indo nas configurações lá da raquete, existe a posição da raquete, você muda a raquete para o padrão sem o adaptador, né? E depois volta para o seu adaptador normal, às vezes corrige esse erro. Mas é engraçado porque ele acabou de terminar o jogo anterior contra o Stakeholder e tava normal, a mão tava do lado certo. E agora a mão tá errada, né? Isso acontece, esses pequenos bugs do jogo que o desenvolvedor do jogo infelizmente não consegue resolver. De vez em quando eles aparecem aí de novo. A física do jogo é maravilhosa, mas tem uma série de bugzinhos aí que às vezes atrapalham a transmissão, né? Não atrapalham os jogadores ali na hora, tá? Até porque, por exemplo, se o Luiz desligar os avatares, eu, por exemplo, gosto de jogar só com o avatar desligado. Se o Luiz desligar os avatares, ele não vê que a mão do Júnior tá torcida. Eu não gosto de jogar com o avatar justamente por isso. Às vezes confunde, às vezes a roupa do outro jogador confunde um pouco. Eu me acostumei a jogar antigamente, quando eu entrei no jogo não existiam esses avatares, né? 2 anos e meio atrás era só aquela carinha de gato, de coelho e tal, e você via só a mão da raquete e a outra mão. Você não via o tronco, não via os braços, né? E eu prefiro até hoje, quando eu estou dando aula também, eu não deixo ligado, eu prefiro sempre desligado. O jogo não fica tão bonito, não fica tão divertido, mas para jogar eu acho mais eficiente. E o Luiz se recuperou nesse Buscarem. set, hein? Só deixa eu dar uma enxugada na mão aqui, tá? Tava perdendo, o Júnior tava com uma vantagem nos pontos, né? Tava com uma margem ali na frente meio confortável. O Luiz foi ali fazendo pontinho, pontinho, conseguiu virar esse primeiro set. Pronto. O Júnior tem um ataque poderoso de forehand, hein? Quando a bola sobra ali para ele, ele consegue fazer boas paralelas, né? É sempre difícil cobrir um ataque na paralela, porque tem menos mesa, então você sempre tem uma tendência a cobrir ataques mais na diagonal, que é mais fácil para o seu adversário atacar, né? E de novo o Júnior abrindo uma certa vantagem logo no início do set. Excelente troca de bola entre os dois. O Luiz é um jogador de colocação de bola, ele não tem muita potência nos golpes. A borracha dele é mais lenta justamente para isso, para ele conseguir travar mais o jogo, né? Então vocês podem esperar do Luiz isso, uma colocação de bola, mudar a direção da bola, mudar o ritmo da bola, às vezes um pouco mais rápido, um pouco mais lento, bons bloqueios, né? Esse é o estilo do Luiz. Então cabe aí ao Júnior tentar atacar quando sobra uma bola, tentar atacar com o máximo de potência possível para tentar furar esse bloqueio do Luiz, que é muito bom, né? E é exatamente o que ele consegue fazer agora no fim do set. 7-1. Tá com cara de jogo longo de novo, hein? Esses caras não vão deixar eu dormir cedo hoje.
Excelente ataque com as costas da raquete agora do Júnior, né? Ataque na diagonal, potente, fundo. Também para jogar contra um cara que bloqueia tão bem e coloca tão bem a bola como o Luiz, variação de efeito é extremamente importante para tentar confundir o bloqueador, né? Não só dar porrada o tempo todo, jogar forte, né? Essa variação de efeito pode ser muito eficaz também. É, Ted, o Luiz estava parado, ele fez uma cirurgia na coluna, né? Tava com uma hérnia lombar, ficou vários meses parado aí. Vou falar de La Casa de TV. Quinta série forever, né? Então o Luiz está se recuperando aí dessa cirurgia. Eu fiz um treino com ele, até vou postar essa aula nossa aí que foi nesse fim de semana. E ele contou que ele ganhou bastante peso também, né? Ficou muito tempo parado, então tem isso também, né? Mas a recuperação da cirurgia já é sempre sofrida, né? Imagina uma cirurgia na coluna, é sempre muito delicado. E ainda tem esse problema depois da cirurgia, depois que você se recupera, você tem que recuperar o peso, recuperar a forma física, né? Fica com o gás comprometido. 9 ai, que hora para errar um saque, né? Eu sei que não tem hora boa para errar saque, mas 9-9 é doído, né? 10-10 equilibradíssimo, hein? Não podia ser melhor esse primeiro jogo. Você vê que agora o estilo de jogo do Luiz, você vê como ele é esperto, né? Esses ataques de forehand que o Júnior tá fazendo na paralela, que estavam muito eficientes nos dois primeiros sets, agora o Luiz já tá percebendo que é uma característica do Júnior atacar um pouco mais na paralela, né? Então ele já tá cobrindo esse ataque. Boa. Boa, Júnior. Boa, Júnior. Excelente, o Luiz conseguiu virar esse jogo, hein? Que jogaço. Agora é só torcer pro Júnior estar com o condicionamento físico em dia, né? Porque depois dessa maratona que ele fez aí com o nosso querido Leandro Stakeholder, foi 3-2, um jogaço, jogo longo, disputado, difícil. Pelo jeito ele tem mais uma maratona pela frente, hein? Vai virar ultramaratonista o nosso Júnior aí depois dessa. Quero ver o Júnior e o Leandro marcarem dois jogos na sequência de novo depois da experiência de hoje. Não é fácil, eu já passei por isso e não foi bom pra mim também, cara. Quando eu tive essa experiência também foi um fracasso, viu? Muitas coisas erradas podem acontecer, né? Se você joga o primeiro jogo mal, você já entra no segundo jogo meio puto, meio sem paciência e tal. Se você joga bem, mas é um jogo A gente não cansativo, começou. eles começaram a esquecer de começar o jogo. Tá 2-0, né? Isso. Vou sacar duas vezes aqui, tá? Não, tem que apertar classificado ali, Luiz. Agora sim começaram o jogo. Já aconteceu comigo também, de começar jogando e o meu oponente fala assim: escuta, você esqueceu de apertar o botão ali para começar. Acontece. Excelente ponto, hein? Olha, nossa, que finalização sensacional. Acho que esse foi o melhor ponto do jogo até agora, hein? Eu já até esqueci o que eu estava falando. Ah, é, de jogar, marcar dois jogos, né? Você começa, se você perde, você já fica meio puto pro segundo jogo. Se você ganha o primeiro jogo, você entra super confiante pro segundo, que não necessariamente é uma coisa boa. E se o primeiro jogo for muito cansativo, muito disputado, perdendo ou ganhando, você vai entrar muito cansado pro segundo jogo. Então são muitas variáveis que podem dar errado aí, já fazer marcar dois jogos na sequência. Eu não tenho muita saúde para isso, não, já tô velhinho demais.
Vocês ficam brincando com esse negócio da Cazé, né? Da Cazé TV, que eles estão transmitindo todos os jogos, né? Do tênis de mesa brasileiro. Assim, muito legal essa parceria, essa iniciativa que eles têm. Imagina se um dia, cara, o nosso tênis de mesa virtual e a gente está trabalhando para isso. Imagina se cresce num nível de estar num canal gigante desses de novo para a gente poder fazer essas transmissões de campeonatos brasileiros, às vezes de campeonatos internacionais com brasileiros jogando, né? Porra, ia ser sensacional saber que foi a gente que começou isso tudo, né? Nós que estamos aí agora, todo mundo aí jogando, organizando campeonato, dando aula. Daqui a alguns anos nós seremos vistos como os precursores do negócio, né? E se esse negócio crescer, eu espero que cresça, e tem tudo para crescer. Amanhã ou depois a gente está lá numa casa TV ali falando besteira junto, transmitindo o jogo, dando opinião, contando como é que era no começo. É uma história bonita que a gente está começando aí que tem tudo para dar certo. Já está dando certo, né? Tem tudo para crescer. Ah, essa é uma boa estratégia, hein, Leandro? Invadir a Cazé TV lá e comentar do tênis de mesa virtual, né? Ou vocês assistiram o tênis de mesa, ficar numa conversa meio paralela ali, falando do tênis de mesa virtual. Essa é uma boa estratégia de marketing, hein, cara? Vamos juntar toda a galera, junta uns 20 neguinhos lá falando na Cazé TV, os caras vão ficar, pô, que negócio é esse, né? O que tá acontecendo? Pelo menos vão investigar um pouquinho, né? Pode ser um negócio legal, sim. Na pior das hipóteses, aquele mundo de gente do Brasil, de jogadores brasileiros assistindo, vão ver a conversa do virtual e vão ficar pelo menos curiosos para testar. É verdade, ó, 200 pessoas, se 10% do grupo, vamos começar esse movimento lá no grupo quando tiver transmissão da Casé de novo do Hugo Calderano, fazer um movimento, se 10% do grupo entrar para conversar, vai ser uma loucura aquele chat. Enquanto a gente está discutindo aqui, o Júnior ganha o primeiro set do segundo jogo e já abre uma vantagem boa no segundo set, hein? Será que vem mais uma virada do Luiz aí? O Luiz já tirou um jogo da cartola ali, o primeiro jogo, né? Tava super difícil, ele conseguiu colocar a bola na mesa. 4 match points tem agora o Júnior para fechar esse segundo jogo e empatar em 1-1. Primeiro set point, primeiro match point salvo pelo Luiz. Segundo de novo, olha como é difícil jogar com o Luiz. Essas bolas empurradas lá na ponta. Ai, consegue no último, no quarto match point, ele consegue fechar o jogo 1-1. 1-1 em jogo, lembrando que é uma melhor de 5. Quem ganhar 3 partidas inteiras primeiro é o vencedor. Então vamos para o terceiro jogo aí. Um jogo para cada um. Duelo de caneteiros. Temos bastante caneteiro no nosso rachão, né? Em todas as categorias tem, não? Acho que talvez só na categoria A que não tenha muitos, não consigo me lembrar agora se tem algum caneteiro na categoria A, mas na B e na C tem bastante. Herança da colônia japonesa no Brasil, né? A gente falou disso na outra transmissão também. Quem começou a jogar aí na década de. Antes dos anos 2000, né? Provavelmente. Aí década de 90 para trás. Possivelmente teve treinador japonês ou jogava em clube japonês. Provavelmente começou a jogar caneta também, e daí se mudou eventualmente no meio do caminho, que foi o meu caso. Meu primeiro ano eu joguei caneta e depois resolvi mudar para clássico. Aí, por influência do técnico Fran de Piracicaba, o falecido, saudoso Fran, que acabou me influenciando para jogar no estilo clássico, né? Mas o pessoal da minha geração, muita gente começou caneta, quase que a maioria. Do jeito que a gente fala hoje, nossa, tem um caneteiro lá jogando. Na minha época era o contrário, fala, nossa, fulano joga clássico, um estilo diferente, usa duas borrachas, ninguém entendia nada. Essa buzininha que a gente escutou aí é que teve uma irregularidade no saque do Luiz.
Não tem problema, é uma falta, mas que não te tira ponto, a não ser que você cometa a falta duas vezes na sequência. Você perde o ponto de saque. E o Júnior dominando, hein? Parece que o Júnior está no momento melhor mesmo. Pegou um pouco mais o estilo do o tempo de bola e o estilo do Luiz. Dominou bem esse primeiro set do terceiro jogo, hein? Os dois jogos anteriores foram muito disputados. E esse agora parece que o Júnior está um pouco mais confortável. Tênis de mesa é muito tempo de bola, né? Se você não se adapta ao tempo de bola do adversário, um pouquinho atrasado que você chegue, já faz toda a diferença na qualidade da jogada, na qualidade da batida, né? Vamos ver agora o que que o Luiz vai fazer para tentar reverter essa situação. Porque o que acontece agora é que o Júnior está um pouco mais adaptado ali ao tempo de bola, não está com pressa nenhuma de atacar, porque ele já percebeu que a defesa do Luiz é muito forte, então ele está colocando um pouco mais de bola, pelo menos essa é a impressão, né, que a gente tem agora da estratégia do Júnior, de trocar um pouco mais bola, esperando uma bola boa para tentar acelerar e finalizar, sem muita pressa, né? E ele fez isso brilhantemente nesses dois últimos pontos, de forehand e de backhand. E vamos ver o que o Luiz vai conseguir fazer agora. Agora é a hora do Luiz conseguir fazer variações de efeito e colocar as bolas nas diagonais curtas, coisa que o Luiz faz muito bem. Cadenciar um jogo um pouco mais curto, sem dar muita chance para o Júnior atacar e fazer o Júnior se mexer, né? Importante bloquear mais firme e tentar colocar a bola agora com mais variação, porque o Luiz não é um jogador de muita potência, é um jogador de Nossa, colocação. Que bola bonita, difícil agora que fez o Júnior, hein? No momento importante do jogo, ali 6-6, consegue abrir agora uma vantagem de 2 pontos. Se eu fosse o Luiz agora, eu cadenciaria um jogo mais curto, o máximo possível, para conseguir colocar a bola. Uma casquinha salvou o primeiro match point dos três que o Júnior tem, e agora ele finaliza com um saque. 2 jogos a 1, então de virada agora o Júnior coloca 2 jogos a 1. Se o Júnior ganhar o próximo jogo, 3-1, acabou o papo. Fim de jogo. Se o Luiz ganhar o próximo jogo, aí força um quinto e decisivo confronto. Agora tem que ver se o Júnior vai ter gás, né? Ele acabou de fazer 5 jogos com o stakeholder e mais 3 agora, são 8 jogos difíceis seguidos, jogos disputados, né? Vamos ver se ele aguenta o gás. Aí tem mais, ele precisa ganhar pelo menos mais um jogo agora para sair com a vitória. Boa variação agora do Luiz de saque pesado, mais curto ali no meio da mesa. Excelente sequência de ataque de forehand agora do Júnior, encaixando uma diagonal mais curta, mais aberta, né? A ideia agora para o Luiz provavelmente, além de cadenciar o jogo, é botar variação de bola mais pesada e mais leve, para ver se ele consegue confundir o Júnior e forçar o Júnior a cometer alguns erros de ataque. O problema é que o Júnior controla muito bem o jogo ali na diagonal da esquerda também, né? Ele tem um controle de bola muito bom, usando essa borracha da frente. Como a gente falou ali no começo da transmissão, por algum bug do jogo ali, a mão do Júnior fica meio torcida, parece que está torcida, né, a mão. Momento difícil agora, extremamente delicado. O Júnior erra o saque.
Chance pro Luiz agora com o saque na mão. Ele vai pro ataque. Né? Excelente sequência de ataque, saindo da zona de conforto, né? Você vê que o jogador, quando ele precisa sair da zona de conforto num momento desse, ele vai pra guerra e consegue, viu? Deu certo a estratégia do Luiz ir pro ataque agora no final do set. Conseguiu ganhar o primeiro set desse quarto jogo. O Luiz precisa ganhar esse jogo de qualquer forma para forçar um quinto e decisivo jogo entre eles, para ver quem sai com a vitória geral. Talvez seja uma interessante estratégia para o Luiz agora alternar, né? Alternar um pouco de defesa e ataque. Ficar só passivo, bloqueando e colocando bola. Ele viu que já não deu muito certo, né? Ele perdeu 2 jogos para o Júnior assim. Foram jogos mais apertados, mas não foi tão eficiente. E quando o Luiz foi para o ataque, ele também teve bastante sucesso no set anterior, né? E para o Júnior é continuar controlando esse jogo dentro da mesa, até ele ter uma oportunidade de fazer um ataque mais forte e conseguir furar o bloqueio aí do Luiz, né? O que não pode acontecer com nenhum dos dois é o que aconteceu nesses 2 últimos pontos aí com o Luiz. Dá a impressão do Luiz querer finalizar muito rápido o ponto, arriscar demais, forçar demais a bola, e não é bem o jogo dele, né? Ele tem capacidade de atacar, mas são ataques mais colocados, mais sequência, né, de ataque, mais consistência do que bolas fortes, né? Agora, esse próximo set, se o Júnior ganhar, acaba a nossa conversa aqui. Se o Luiz ganhar, vamos ter um quinto jogo. Mais uma vez, como eu disse na última transmissão, não estou torcendo para nenhum dos dois, mas eu gostaria de ver um quinto jogo. Está bem equilibrado, está muito interessante estrategicamente. Excelente início de jogo do Júnior atacando forte, mantendo a pressão. E agora o Luiz vai para o ataque. Agora, cada ponto é de extrema importância para ambos os jogadores. Excelente giro de bola agora, né? Ó, passando de 100 giros por segundo. Vocês podem acompanhar ali do lado direito do vídeo, parte de baixo, né? Esse contador de giro e de velocidade. A coluna do meio é de giro. E quando passa de 100, fica piscando ali vermelho em volta, né? Ó, que nem essa última bola agora passou 104 giros por segundo. Saque errado agora pode sair caro, hein? Tem 2 match points. O Luiz precisa confirmar um desses dois. Já perdeu o primeiro na troca de bola. Pro Luiz é ganhar ou ganhar. E consegue defender os 2 match points do Júnior. E já tem agora o match point do jogo todo, hein? Se o Júnior fizer esse ponto. E consegue. Que jogo difícil, Valeu, equilibrado, hein? Luizão. Jogaço. Valeu, valeu. Que jogo bonito, senhores. Vocês querem me matar do coração? Jogaço, jogaço. Decidido nos detalhes, hein? Um errinho de saque Sim, sim. aqui, uma bolinha mais fácil ali.
decidido nos Eita, cara. detalhes, viu? Podia ter ido para qualquer lado. Eu estava até comentando aqui com o pessoal do chat que não estava torcendo para ninguém, mas estava torcendo para um quinto jogo entre vocês, Sim. porque realmente foi muito, muito equilibrado. Bom, bom início de torneio para vocês, hein? Muito forte. Valeu, valeu. Nos vemos nos próximos jogos aí. Espero que a gente consiga transmitir o máximo de jogos de vocês possível, porque a gente quer ver mais aí desse estilo de vocês dois. É sempre um prazer ver caneteiro jogando, ainda mais no virtual, que tem pouco, né? Sim. Maravilha. Abraço, muito Valeu. obrigado por deixarem transmitir esse jogo. Abraço aí pra todo mundo aí. Bom Obrigadão aí por resto ter de nós. torneio para vocês. Valeu, valeu. Uau! Mais um jogaço, hein, para finalizar o nosso dia bonito. Bonito. Sim, Martins, esses dois são muito gente boa. Cara, a galera do nosso grupo ali, do WhatsApp, a galera do tênis de mesa aqui do Brasil virtual, é, é, é muito gente boa, cara. A maioria dos jogadores, assim, tem do que reclamar. É um povo muito sangue bom. E é isso aí. Vamos acompanhar esses dois aí no torneio. Hoje o Júnior conseguiu ganhar os dois jogos dele, dois jogos muito apertados. Já sai na frente aí, saem 4 jogadores por grupo, né? São 2 grupos na categoria B, 6 jogadores, outro com 7. Sai 4 de cada grupo para entrar depois, no dia 1º de setembro, a gente começa a segunda fase do torneio, com as quartas de final. Muito bom, fechamos a conta por hoje. Obrigado por assistirem mais uma vez, obrigado aí por acompanhar. Vamos levar esse projeto da Casé TV aí para encher o chat deles de conversa nossa do tênis de mesa virtual. Ver se dá certo a estratégia aí de marketing. Forte abraço aí a todos. E amanhã a gente tem 4 jogos, né? Então, revisando aqui a agenda para amanhã, nós temos 2 da tarde o jogo do Junior Horn, que acabou de jogar, contra o Andy Bastos. Tem tudo para ser um jogão, 2 da tarde. 4 da tarde a gente tem o Maurício contra. Não é um jogo do nosso rachão, esse é um jogo do torneio oficial do Eleven, da terceira divisão mundial. O Maurício contra o Indoor Dragon dos Estados Unidos, quartas de final. Vamos torcer para o Maurício conseguir uma vaga aí na semi. E depois temos 2 jogos na sequência às 18, o Jorge contra o próprio Junior Borg. E depois, 18h30, o Jorge contra o Andy Bastos. 4 jogaços amanhã para a gente assistir. E vamos que vamos, vamos com tudo. Boa noite a todos.